Paz, irmão. Deus abençoe. Meu nome é Douglas, gosto muito da palavra do Senhor, estudo a palavra do Senhor, medito nela de dia e de noite e busco muito aprender do Senhor. E eu peço a você, pegue a sua Bíblia, antes de mais nada, pare o vídeo, pegue a sua Bíblia, estude ela e também vamos estudar ela junto comigo, porque agora, neste momento, nós vamos entrar num assunto que fala a respeito se Israel continua sendo o povo de Deus ou não continua. Se a igreja tomou o lugar de Israel ou não. Deus pegou, aceitou as nações e rejeitou aquele povo, achando aquele povo mimado e não querendo mais saber dele, e nós tomamos o lugar deles. Esse assunto que eu vou tratar, peço a você, pegue a sua Bíblia e venha comigo nessa jornada de conhecimento. Em nome de Jesus, amém? Querido Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, dê a Tua graça, Pai, e conforte os nossos corações neste momento, tire toda a dúvida, toda a ansiedade, e nos abençoa, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Querido amado irmão, eu peço a você, neste momento, a sua atenção para um assunto muito polêmico, né? Um assunto que tem entristecido muito o meu coração, a respeito de alguns líderes do nosso tempo, da nossa era, que diz que Israel perdeu o seu trono, perdeu o seu lugar e a igreja tomou o lugar de Israel. Estou muito preocupado com isso, resolvi fazer esse vídeo para trazer a mensagem, ao esclarecimento dos irmãos, aquele que aceita, né, o entendimento segundo a luz das Escrituras. É um versículo que fala muito em João capítulo 1, verso 11, que diz: Ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Ele veio para os seus e os seus não o quiseram, rejeitando a Jesus Cristo, né? Mas a todos quantos receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o apóstolo ele fala, né? A todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Querido irmão, a todos quantos receberam. Eu vou enumerar alguns aqui. Olha, vou falar só de judeu, tá? Que recebeu a Jesus Cristo. Os 12 apóstolos, Zaqueu, Maria, Marta, amém? Lá em Pentecostes, Pedro, a festa de Pentecostes, né? Não vou entrar em detalhe nas festas de Pentecostes, mas foram 3.000 judeus, né, que desciam para a festa para fazer ali, e que vinham de longe para sacrificar anualmente, né, no templo, para ofertarem e pedir perdão pelos seus pecados. Foram 3.000 almas, 3.000 judeus. Poderia ter alguns entre os outros ali que não seriam, mas 3.000 almas judias. E fora a multidão que Jesus pregou, né? Ali nas bem-aventuranças, né? Então Jesus ganhou muitos judeus e ele veio para eles e eles aceitaram Jesus Cristo. Então, e esse Jesus ganhou muitos judeus. Então, essa linhagem judaica, messiânica, elas estão nos nossos dias hoje. Em Israel, irmão, não posso dar com todos os detalhes, mas se você pesquisar, você vai ver que tem mais de 150 igrejas messiânicas judias em Israel. E se você for em Israel hoje, você vai encontrar o quê? Arqueologia dos tempos de Jesus, e só o que se fala lá é do Messias. Então, irmãos, em Israel hoje voltou muitos olhos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a todos quanto, né, a todos quantos receberam, deu o poder de ser filhos de Deus. Então, tanto aqueles judeus daquela época como os gentios, né, receberam o poder de Deus, né? E esse poder foi o Espírito Santo que receberam na vida deles para transformar a vida. Então você pregador, isso eu falo com você agora, você que é pregador, por favor, quando você ler João 1,11, não leia só o 11 não, leia o restante e pense nisso que eu estou te falando, tá bom? E nós vamos continuar lendo, meu amado,
irmão, você que é pregador, você que é ovelha do Senhor, que não é pregador nada, e ouviu isso e crê nisso, não é não, viu, irmão? Toma cuidado para você não entristecer o coração de Deus. Romanos, capítulo 11, diz assim: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo, o seu povo, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Quer dizer, se Deus tivesse rejeitado os judeus, ele teria rejeitado Paulo também, não é? E essas cartas de Paulo que está em nossa mão não servia de nada, poderia rasgar, você não concorda? Se Jesus ele veio para os seus, nós temos que saber falar, irmão. Você que prega a palavra, você que vai dizer, nós temos que falar, Deus não rejeitou o seu povo. Deus cegou uma parte do seu povo para que se cumpra o número e o tempo dos gentios. Para Deus poder ganhar o seu povo. E a gente vai entrar nesse assunto, é muito bonito, é muito profundo. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que as Escrituras dizem, Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, e derribaram os teus altares, e só fiquei eu, e buscam a minha alma. Um israelita falando para Deus, né? Que todos estavam querendo matar Israel, né? Os profetas. Mas que ele diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e outros foram endurecidos? Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz também, se torne-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. E a sua queda é a riqueza do mundo. Olha para vocês verem, irmão, a queda de Israel é a riqueza do mundo. E a sua diminuição, a riqueza dos gentios. Quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei meu ministério. Para ver se de alguma maneira posso incitar emulações os da minha carne e salvar algum deles. Porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a admissão, senão a vida dentre os mortos? Irmão, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor, né, do Senhor Jesus Cristo por nós, Deus, o primeiro plano de Deus, ele foi para, quando ele criou Israel, o plano de Deus para Israel era que criar uma nação de sacerdotes para que as outras nações buscassem a Deus através de Israel. Esse é o primeiro plano divino de Deus. E para que as outras nações, portanto, quando o povo de Israel vinha, né, se a gente for estudar a palavra de Deus, os povos temiam assim, lá vem os israelitas, o Deus dele é Deus grande. As outras nações, né, Jericó ficou com medo quando soube que Israel estava marchando lá. E por quê? Porque o Deus deles era um Deus forte. As nações vizinhas, né, a gente vai olhar no Antigo Testamento, que as nações vizinhas tinham medo do Deus de Israel, pelos feitos dele, por abrir o Mar Vermelho, né, por parar as águas do rio, por mandar pragas no Egito.
As nações sabiam que o Deus verdadeiro de Israel, o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, que fazia grandes coisas e ninguém podia vencer eles. E o propósito de Deus para Israel era esse, fazer que as nações vissem que ele é Deus e as nações se curvassem diante do Deus de Israel. Mas por causa da dureza, e aí não precisaria, irmãos, né, de Israel sofrer tanto que ele sofreu como Deus, vindo Nabucodonosor, vindo outros reis, os sírios, os hititas e todas aquelas coisas que a gente já sabe, vinha atacá-los. Se eles ficassem na obediência divina, muitas coisas, muitos milagres iriam acontecer em Israel. Nós vemos ali Naamã, que ouviu falar do Deus de Israel e do servo do Senhor, do profeta, e veio. Ele saiu da onde? Ele saiu da terra dele e foi conhecer o Deus de Israel e foi curado. Esse era o propósito de Deus para Israel. Mas Israel prevaricou. Israel buscou outros deuses. E nisso, Deus, meus queridos, ele começou a fazer o quê? Começou a castigar Israel. Aí, então, o que ele fez? E Jesus veio, ele pegou e enviou a Jesus Cristo. Ele enviou a Jesus Cristo para tentar convencer Israel dos pecados que eles estavam cometendo. E Jesus ele veio para transformar o coração de Israel. Mas eles não quiseram ouvir a Jesus Cristo. Por que eles não quiseram ouvir a Jesus Cristo? Porque eles têm uma forma de pensar. A Bíblia fala que Deus não tem sexo. A Bíblia fala que os espíritos não têm sexo. E como poderia vir uma linhagem de Davi, um DNA de Davi, sem o sexo humano? E o que aconteceu? Eles falaram, não pode. Como é que ele pode ser Jesus? Não pode. Uma mulher que não teve relações sexuais. E eles pensam assim até hoje. E como é que a linhagem de Davi, sendo de Maria, sendo que quem é descendente de Davi é José? Vou explicar para vocês por que os judeus não creem. José que é da linhagem de Davi, mas José não coabitou com Maria. Então, como é que Jesus tem o DNA de Maria? Você entende? Maria é de outro povo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus colocou 23% dos cromossomos é de Maria. E 23% de cromossomos Deus pegou de Davi e implantou pelo seu poder no ventre de Maria. Então Deus, com seu poder, ele colocou esses cromossomos dentro de Maria. E nisso fez Jesus ser da descendência de Davi e ser filho de Maria, não precisando da coabitação de José. Está entendendo? E ali nasceu o feto. Então, e os judeus não conseguem entender isso. Porque para eles o Messias tem que vir de relação sexual humana. Então, meus queridos, para eles é entendido. Então, Deus cegou o entendimento dos judeus. Deus está cegando o entendimento dos judeus para que o templo dos gentios, né, esse número de gentios se salvem. Mas hoje, irmãos, tem muitos irmãos judeus que são da linhagem de Paulo, da linhagem dos apóstolos, da linhagem daqueles que Jesus ganhou, que foram despertos. Aí eu me perguntei um dia, eu falei assim, Deus, por que a diáspora? Por que o Senhor expulsou o teu povo? E meu coração veio a resposta. A diáspora, Deus expulsou o povo para que esse povo falasse de Jesus em outras terras. Por isso que Deus expulsou eles de lá, para que as nações pudessem ouvir falar de Jesus através dos judeus que conheceram Jesus. E por isso que houve a diáspora. Foi propósito de Deus expulsar eles de lá, para que o nome do Senhor Jesus e o nome de Deus sejam proclamados por eles, aqueles que viveram com Jesus e se converteram. E por isso os apóstolos, uns foram para, né, estudiosos dizem que desceu para a África, um apóstolo desceu para a África, outro para a Ásia. Foram, irmão, a diáspora expulsou eles teve que ir andando levando o evangelho. Foi propósito divino a diáspora. E no versículo 16 de Romanos 11, nos diz assim, se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Primícias, quem são as primícias? Israel, irmão.
E se alguns ramos foram quebrados, quer dizer, alguns judeus foram quebrados, e tu, jambuzeiro, e tu, gentil, fostes enxertado no lugar daqueles que Deus estão cegando. Eu estou lendo já resumindo. Participantes da raiz, da seiva da oliveira. Né? Não te glories contra os ramos. E se contra eles te glorias, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que há em ti. Não é os gentios, ó, Paulo está falando, não é as nações que sustentam todo o propósito divino. Jesus não vai voltar no Brasil, na África, nos Estados Unidos, na Mongólia. Jesus vai voltar para Israel, ele vai pisar em cima do Monte Sião, porque a raiz é lá, igreja. A raiz é em Israel, a raiz é lá. Jesus vai voltar, vai pisar no Monte Sião, vai pisar ali naquele monte, irmão. E dali ele vai reinar sobre as nações. Amém? Não fica se gloriando, não. Paulo está falando aqui, ó. Dirás, pois os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé. Então, não te exorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os judeus, né, aqueles que não creram em Yeshua, naturais, que é Jesus, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram na severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Olha, Paulo está falando assim, ó, pode ser cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para tornar a enxertar. Tá vendo? Deus pode enxertar de novo, meus queridos. Porque se tu fostes cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza, enxertado, é contra a natureza. Você enxertar uma coisa que não tem nada a ver com a outra, irmão. É contra a natureza. É totalmente contra a natureza você pegar um jambuzeiro e enxertar na oliveira. Quanto mais que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Quer dizer, o que Paulo está falando? Aqueles que foram cortados, os judeus, eles são da oliveira. E Paulo está falando assim, serão enxertados novamente na sua própria oliveira. Quando Deus contemplar, quando esse tempo dos gentios cumprir, Deus vai pegar esses judeus e enxertar de novo na oliveira, que são os judeus messiânicos que estão nos nossos dias hoje. Simples de entender. Deus veio para eles, Jesus vai voltar para eles. E nós que aceitamos o judeu, que é filho de Deus, que é Jesus, nós somos jambuzeiros enxertados neles, que pegamos a seiva boa. A Bíblia que nós temos em mãos é a origem de que país? É a história de qual povo? Está falando de qual povo? De Israel. E Deus, para sua infinita misericórdia, deu a nós o privilégio de ser jambuzeiro e enxertar na oliveira boa. E é contra a natureza isso ainda. É um milagre, irmão. É um milagre da graça que nos faz ser enxertado na oliveira boa. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais vós mesmos, que a plenitude dos gentios haja errado. E assim, todo Israel como será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. Jacó, irmão, pai dos 12 filhos, pai das 12 tribos, de Sião, em Sião vai vir o Messias, em Sião vai vir Jesus Cristo, em Sião vai trazer as 12 tribos de Israel, em Sião Deus vai tratar com seu povo novamente, em Sião o Israel vai estar ali perdendo a batalha e Jesus vai vir salvar o seu povo em Sião, igreja. Por favor, pregador, para de falar que Jesus veio para nós, rejeitou o seu povo. Você está pecando, você está trazendo maldição sobre a tua vida. Ame Israel, ore por Israel, porque Jesus vai voltar para Israel.
E agora, meu querido, vou ler para você, né, Isaías, você que, meu querido irmão, irmã, que gosta de escatologia, que gosta de estudar os final dos tempos, e fica só em Ezequiel e Apocalipse e Daniel. Quero te dar uma chave para você. Se você não entender Isaías, todo o livro de Isaías, você não entende a escatologia. Você tem que entender Isaías para entender Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Guarde bem isso. Se você fala que Isaías é messiânico, o profeta do messiânico, e abominar algumas coisas dele, irmão, porque você está estudando só Ezequiel, Daniel e Apocalipse, né? E Mateus. Você está estudando só esses livros e não entendeu o profeta messiânico. Estude Isaías, medite Isaías, se aprofunde em Isaías, versículos, linhas e a história. Amém? Vamos lá. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor, escreveram aqui Jeová, né? O escritor aqui, o tradutor, João Ferreira de Almeida, escreveu Jeová. Está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu estou falando porque é Jeová, porque senão alguns vão pensar que eu sou testemunho de Jeová. Não sou não, viu, irmão? Sou do Ministério Assembleia de Deus. Tá bom? Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Olha, tá falando, né, de Jesus Cristo. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e para proclamar a liberdade dos cativos e a abertura da prisão aos presos. Apregoar o ano aceitável. Então, quer dizer, tem um ano, tem uma data aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. E ordenar acerca dos tristes de Sião. Quem é Sião? Israel, né, irmão? Sião está lá em Israel. Que se lhe dê ornamento de cinza, óleo e gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem as árvores de justiça, plantação do Senhor, que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros, quer dizer, outras nações em Israel, que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavadores e os vossos vinhadeiros. Mas vós sereis, tá vendo, ó, falando de Israel, ó, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e da sua glória vos gloriareis. E por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte. Pela sua terra possuirão o dobro, e trarão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com Israel. E a sua posteridade será conhecida entre as nações. Está vendo? Deus está fazendo uma promessa para Israel. E os seus descendentes, no meio dos povos, todos quantos vierem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Está vendo? Glória a Deus. Regozijo-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Está vendo? Está falando de salvação de Israel. Me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar justiça e louvor para todas as nações. 62. Porque o amor de Sião me não calarei,
Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis da tua glória, e chamar-te-ão por um nome, que é a boca do Senhor nomeará. E serás coroa e glória na mão do Senhor e um diadema real na mão de Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem tua terra dominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efete-Zibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor agrada de ti, e com tua terra o Senhor cessará. Aleluia, irmãos. Aleluia. Se for para me ler, irmão, vai longe, né? Porque é muitas promessas. Mas vamos ler aqui, ó, alguns. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis das riquezas das nações, e a sua glória vos glorificarei. Eles serão sacerdotes, lembra que eu falei no começo? E quem será o sumo sacerdote? Esse mesmo que você pensou. Jesus Cristo será o sumo sacerdote no milênio. Israel será sacerdote. Todo Israel será sacerdote. E as nações trarão das suas riquezas. Irmão, as nações vão levar as riquezas dela para Jerusalém. Lembra como... Por isso que eu falei para vocês, o Antigo Testamento é muito lindo. Lembra quando a rainha de Sabá trouxe as riquezas de longe para Salomão? Salomão é a tipologia de Jesus Cristo na sabedoria. Rainha de Sabá é a tipologia das nações trazendo bênção para Israel. Por isso que eu falo, estudar o Antigo Testamento é maravilhoso, irmão. E Israel, né, 62, capítulo 62, verso 3 diz: E será uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do Senhor. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efete-Zibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor te agrada de ti, e a tua terra o Senhor cessará. Então, a promessa que Deus vai fazer de Israel a terra de alegria. As nações vão trazer as bênçãos dela para levar para Israel, e a nação que não for, irmã, levar a bênção para Israel, essa nação não haverá chuva sobre ela. Está escrito na palavra do Senhor. Coloque no meu coração, não lembro o versículo, mas põe aí na internet. As nações que não levarem bênção ao Senhor, levar as bênçãos para Israel, não haverá chuva. Você vai encontrar aí. Querido irmão, então, meu amado, Deus, ele vai trabalhar grandemente na sua vida. Deus, ele tem uma grande obra para o seu povo. E Deus, meu querido, amado irmão, querido irmã, Deus não se agrada do líder que fica falando que Israel é um povo que foi rejeitado. Deus não se agrada de um sacerdote que fala que... Não tem nem palavra. De um pregador que fala que nós, gentios, não vamos... que nós, gentios, tomamos o lugar de Israel. Isso não é bíblico. Isso é antissemita. Isso é uma covardia com Israel. Isso é uma covardia com os nossos irmãos judeus messiânicos. Isso é uma covardia, irmão, até mesmo com os judeus ortodoxos. É uma covardia, irmão, porque isso não é verdade. Deus ama aquele povo. E, infelizmente, nesse momento, muitos judeus ortodoxos estão morrendo nesse momento. Não estão ganhando o reino dos céus, porque Deus cegou o entendimento dessa pessoa para que eu e você possamos ser salvos. E muitos judeus também messiânicos que creem em Jesus Cristo estão morrendo agora, estão sendo salvos. A igreja
das nações precisam entender isso, tá bom? Teve um papa, que eu não lembro o nome agora, mas eu estudando, esse papa, ele, no comecinho ali da era medieval, ele falou assim, ó, vamos capturar Jerusalém, vamos tirar aquela raça, né, que não presta de lá. Em outras palavras, resumindo, ele falou isso. E ele enviou uma cruzada a Israel, ele enviou uma cruzada a Jerusalém, e ele matou muitos judeus. E ele matou muita gente, conquistou Jerusalém. E a igreja evangélica, doa o teu coração ou não, mas isso é verdade, a igreja evangélica saiu da igreja católica, muitas igrejas evangélicas saiu da igreja católica, que saiu de Lutero, que não se desentendeu com a igreja luterana, e os batistanos, meu irmão, né? E alguns deles, não vou generalizar que é todos, mas muitos deles trouxe isso para a igreja evangélica. A mesma coisa que o Papa falou. As igrejas evangélicas falou que aquela raça não presta. E sendo que é a raça que Deus escolheu para salvar as nações, e Deus, lembrando, Deus vai fazer deles uma nação de sacerdotes no milênio. E as nações descerão lá para pegar na orla dos judeus para aprender. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo na descrição. Se você tem, pode entrar em contato comigo. Eu te agradeço. Eu peço para você, repasse esse vídeo às pessoas. Quanto mais esse vídeo chegar na mão das pessoas, mais pessoas aprenderão da palavra do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder do nosso Senhor, nos abençoe e nos guarde. Amém? Israel é o povo escolhido de Deus. Por esses dias, antes de encerrar, por esses dias eu vou trazer um casamento de Ruth. Eu vou trazer a revelação do casamento de Ruth para você entender o casamento de Ruth. Tá bom? É dentro desse assunto e eu vou, logo eu trago para vocês. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe, tenha uma boa noite. Meu nome é, ou um bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. E a paz do Senhor seja na sua casa, no seu lar. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre a sua vida. E que a graça do Senhor nunca te falte. E que o nome de Jesus Cristo, que está entre todas as nações, nunca deixe de ser o privilégio da sua vida. Amém? E que o nome do Senhor seja louvado através da sua vida. A paz do Senhor, irmãos.